Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu trago para você informações exclusivas do Esporte Clube Corinthians Paulista. A primeira delas, e bem importante, o Corinthians fez uma terceira proposta ao Santos Laguna para colocar fim ao transfer ban, e pela primeira vez se anima, eu vou te contar os bastidores disso tudo. Também vou falar para você com exclusividade o período em que José Martínez vai desfalcar o Corinthians na temporada 2025. Vamos também falar se o zagueiro Luizão, West Ham, isso mesmo, zagueiro que, na verdade, rescindiu o contrato com o West Ham em São Paulo, está na mira do Corinthians. Vou te contar bastidores também em relação a isso. E tem ainda um reforço já encaminhado do Corinthians, caso o transfer ban seja resolvido. Vou te explicar essa história, tudo isso agora, aqui no canal Café do Setorista. Eu sou Samir Carvalho e peço para você, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, e eu convido você. Quero começar falando do zagueiro Luizão. O zagueiro Luizão, ex-São Paulo, jogador jovem, né? O Luizão tem 23 anos, né? O zagueiro Luizão, jogador que foi revelado pelo São Paulo e pertencia, né, ao West Ham, né? Até outro dia ele, né, pertencia ao West Ham. Por quê? Porque é um jogador que está deixando o clube, já rescindiu o contrato. Aliás, o West Ham United pode confirmar que o zagueiro Luizão deixou o clube por consentimento mútuo. O jogador de 23 anos chegou aos Hammers vindo do São Paulo em janeiro de 23 e fez mais de 60 jogos pelo Sub-21, marcando 6 gols durante 2 temporadas e meia com o time de desenvolvimento. Agradecemos a Luizão por seu comprometimento durante a passagem pelo Claret and Blue, e lhe desejamos muito sucesso no futuro, tá? Então, olha só, existem, né, alguns clubes interessados, né, no zagueiro Luizão. O Corinthians agora, enfim, se interessou por ele. Na verdade, o Corinthians já tinha até encaminhado a contratação dele, né, no ano passado, mas deu prioridade a outros negócios. O próprio Luizão falou que estava quase tudo certo. Eu falei para vocês na época que o Corinthians tinha negociação avançada com ele. Ele rescinde o contrato com o West Ham, fica livre no mercado, tá? Tem alguns clubes, né, que estão de olho nele, tá? Porque a gente sabe que é uma posição hoje um pouco carente também no mercado. Fortaleza estava interessado nele, né? O Inter de Porto Alegre também interessado no Luizão, e é um jogador que o Corinthians passa a ter interesse novamente, mas o problema do Corinthians, a desvantagem do Corinthians, né, no mercado da bola em relação ao Luizão, é exatamente o transfer ban, que eu vou falar para vocês se o Corinthians vai resolver ou não, tá? Então, é um jogador que tem também o interesse dos Emirados Árabes, e é um zagueiro revelado aí nas categorias de base do São Paulo. Você acha que seria uma boa? Uma fonte do Corinthians me confirmou que é um jogador que interessa, sim, mas o problema é esse transfer ban, a desvantagem que o Corinthians tem diante até do Fortaleza hoje, né, do próprio Inter, né, clubes aí também do exterior. Mas é um zagueiro que interessa sim agora. Até que, enfim, né, interessou lá atrás, depois parou de interessar, é uma loucura, né? O Corinthians é essa gangorra. Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir. Olha só, período em que José Martínez vai ficar afastado, né, dos gramados com a camisa do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? O Corinthians ontem divulgou, né, uma nota, né, dizendo que no treinamento dessa terça-feira, José Martínez sofreu trauma na mão esquerda e, após exames de imagem, teve detectada uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda, camisa 70, passará por cirurgia, né? Enfim, essa é a situação do José Martínez. Que zica, né, velho, que vive o Corinthians, né? Como é que pode mais um jogador machucado, tá? Mais um jogador lesionado, mais um desfalque, como dizem por aí, a bruxa tá solta, tá? De 4 a 6 semanas é o período em que José Martínez vai desfalcar o Corinthians. A média é essa, tá? De 4 a 6 semanas. Eu perguntei para a fonte se tinha como ele jogar o jogo da Copa do Brasil com uma proteção, alguma coisa desse tipo. A resposta foi: não tem como, tá? Então, meu amigo, o Corinthians vai perder o José Martínez de 4 a 6 semanas. Informação importante para você, torcedor corintiano. Para o jogo da Copa do Brasil, o Corinthians está desfalecido. Não tem o Ranieri suspenso, não tem o José Martínez lesionado, não tem o Carrillo lesionado, não tem o Memphis lesionado, não tem o Yuri também
né, que passou até por uma questão clínica, né, um momento cirúrgico também na vida dele com aquela hérnia. Não vai ser fácil não, hein? Tá aí o período, aqui a gente não fica devendo nada para vocês, o período correto que o José Martins vai ficar de fora. Deixa o like, comente. Quero falar do Transferban, mas antes do Transferban quero dizer o seguinte: duas fontes importantes no Corinthians me confirmaram que o Corinthians tem um jogador encaminhado para ser anunciado, né, para ser contratado, caso resolva o problema do Transferban. Eles não querem me passar o jogador, claro, até porque para que não atrapalhe as negociações, porque encaminhado é uma coisa, fechado é outra. É uma negociação bastante avançada e me falaram o seguinte, eu até falei isso outro dia num programa de uma live, Almoço com a Fiel, o Café da Fiel aqui no canal, que tem ao vivo todos os dias. Não é o Caio César, não é o tal lá de Esgaio, né, Ricardo Esgaio, lateral português, é um outro jogador. Difícil, né, a gente saber quem é, mas a gente vai conseguir apurar. Deixa o Transferban ser resolvido, que nós vamos para cima para trazer essa informação para você. Então o Transferban atrapalhou o Corinthians em algumas negociações. Quem será esse jogador misterioso que o Corinthians tem negociação avançada com ele, que não é nenhum desses dois aí que estava negociando, e não é o Vitor Sá também, tá? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, vamos falar agora do Transferban, que é o mais... O Corinthians fez uma terceira proposta ao Santos Laguna para tentar resolver o problema, pagar a dívida que o Corinthians tem com o clube mexicano referente a Félix Torres, zagueiro Félix Torres, que, você sabe, o Corinthians pagou 6 milhões e meio de dólares nele, deu 2 milhões de entrada, financiou, parcelou 4 milhões e meio, esses 4 milhões e meio o Corinthians não pagou as parcelas, com juros, com multas, os 4 milhões e meio voltaram a ser 6 milhões e meio de dólares, e o Corinthians vive uma situação complicadíssima. O Corinthians tomou um Transferban, perdeu na FIFA, perdeu no CAS, né, que a Corte Arbitral do Esporte deu também ação favorável ao Santos Laguna. O Corinthians enviou uma proposta para pagar 30%, tá? Para pagar 30% do valor total da dívida. O Santos Laguna recusou 10 milhões e 200 mil. Aí o Corinthians fez uma proposta para pagar 50% ao Santos Laguna, 17 milhões, e parcelar os outros 17 milhões, o Santos Laguna também recusou. E agora o Corinthians envia uma terceira proposta, tá? Essa terceira proposta, né, pediram para, não é que é para não falar, né, que eles não podiam passar o valor, porque foi um pedido do Santos Laguna, e pode atrapalhar muito, né, a negociação. Mas o Corinthians, pela primeira vez, ficou animado, tá? Eu acredito que essa proposta deve ser de uns 75% do valor total da dívida, né? Faltando apenas uma parcela, talvez, aí duas, né? Para o restante, uma para essa temporada. É claro que eu estou, né, simplesmente aqui discernindo um pouco a situação, né? Pelo que eu conversei com a fonte, entendi que é um pouco disso, né? Porque se fosse à vista já estava resolvido. Mas pela primeira vez, né? O Santos Laguna ainda, né? Parece que gostou da proposta porque falou assim: põe no papel e envia pra gente, tá? Então o Corinthians agora deu uma avançada um pouco mais nessa questão do Transferban, e o Corinthians está animado. Pela primeira vez, conversando com as fontes, eu senti uma animação, tá, da diretoria corintiana para resolver esse problema do Transferban, que precisa ser resolvido, né? E o Corinthians poder voltar a ficar livre no mercado aí para reforçar o time, e tá precisando, muita gente lesionando, muita gente de fora. O Corinthians precisa de reforços urgentes. E agora o Transferban aí pode ser que seja resolvido, tá? E teremos novidades aí nas próximas horas, próximos dias, já que o Corinthians enviou a terceira proposta, e a proposta timbrada foi um pedido, inclusive, do Santos Laguna, tá certo? Vamos aguardar. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal.